Tudo bom, queridos? Veremos hoje triângulos. Triângulo é toda figura plana que possui 3 lados e 3 ângulos. No nosso triângulo, o triângulo ABC, temos o nosso vértice A. Temos oposto ao vértice A o lado com letra minúscula, lado Azinho. Temos aqui o nosso vértice B. Oposto ao vértice B, temos o lado nosso, que é nosso lado Bzinho. E oposto ao vértice C, letras maiúsculas aqui, eu tenho o nosso lado, que é o lado Czinho. Bom, no triângulo nós temos o perímetro. O que é perímetro? A soma dos lados, é o contorno da figura. Por simbologia, a gente usa perímetro, o símbolo é 2P. Então não esquecer, não é apenas P. Perímetro, simbologia, a gente usa 2P. O que é perímetro? A soma dos lados. Eu posso colocar então aqui o nosso perímetro, que é 2P, vai ser igual o nosso lado AB, o nosso lado, que é o segmento AB, somado com o nosso lado BC, que é o segmento BC, somado com o nosso lado AC. Somado com o nosso lado AC. Ou se você quiser colocar aqui o seu perímetro, vai ser Azinho, que é o nosso lado AB, vamos colocar aqui Azinho, mais Bzinho, mais Czinho. Está aqui. Mas como é que isso é cobrado? E é muito cobrado. Algumas questões bem interessantes caem no Enem, que fala sobre a lei de formação de um triângulo. Primeira coisa, nem sempre 3 pedaços, 3 segmentos, eu vou ter um triângulo. Quer ver que é verdade? Se eu tenho aqui um segmento aqui, temos aqui um outro segmento aqui e um outro segmento aqui. Será que esses 3 segmentos eu posso formar um triângulo? Reparem vocês que não. Eu tenho aqui um segmento amarelo, um segmento azul e um rosa. Eu não consigo formar um triângulo. Reparem vocês, quando eu for pegar esses 3 segmentos, por mais que eu tente, eu não consigo formar, porque tem uma condição. Nunca um lado, esse lado azul, pode ser maior do que os outros 2 somados. Na verdade, sempre um lado tem que ser menor, esse lado teria que ser menor que os outros 2 somados. Então essa lei de formação, essa condição para se formar um triângulo é fundamental. Então nós teremos aqui o nosso triângulo, vamos colocar um triângulo aqui, os seus lados, vou chamar aqui, por exemplo, de X, chamar aqui, por exemplo, de Y e aqui, por exemplo, de Z. De novo, sempre um lado tem que ser menor do que os outros 2 somados. Eu vou começar então pelo lado X. O nosso lado X, vou colocar aqui, ó, o nosso lado X, ele tem que ser menor do que os outros 2 somados, menor do que a soma dos outros 2. Então, menor do que Y somado com Z. Ou então, se você pega o nosso lado Z, o nosso lado Z tem que ser menor do que os outros 2 somados. X mais Y, está aqui, ó. X somado com Y. Mas se você pega o seu lado Y, o nosso lado Y, por condição, tem que ser menor do que os outros 2 somados. Então, Y tem que ser menor do que os outros 2 somados, que é X mais Z. X mais Z. Só que existe uma consequência. Além do lado ser menor do que os outros 2 somados, ele tem que ser maior do que a diferença dos mesmos. Ou seja, o nosso x é menor do que a soma dos outros 2, mas o nosso mesmo x aqui, se eu vou olhar daqui para cá, ele tem que ser maior. Vou esquecer aqui, ó, x tem que ser maior do que a diferença, ou seja, y menos z. Y menos z. Mesma coisa aqui, se eu for pegar o nosso lado z, que é menor do que essa soma, se eu estou esquecendo aqui, o mesmo z tem que ser maior do que a diferença, ou seja, x menos y. Vamos colocar aqui x menos y. E, finalmente, eu vou ter que o nosso lado y é menor do que a soma. Mas se eu estou esquecendo aqui, vou pegar daqui para cá, o nosso y tem que ser maior, do que a diferença, que é x menos z. X menos z. Só que às vezes pode dar um valor negativo. E para evitar, na diferença de dar valor negativo, nós colocamos o módulo. Então, para a gente finalizar essa teoria e pegar
o nosso exemplo, vamos lembrar, um lado tem que ser menor do que a soma e maior do que a diferença em módulo desses outros dois lados. Vamos pegar agora um exemplo. O FMG, num triângulo, dois lados medem 3 e 7. Se a medida do terceiro lado pertence ao conjunto X, que tem 2, 3, 4, 5 e 10, então o terceiro lado mede. Se falou em triângulo, eu vou desenhar um triângulo, claro. Desenhe então você um triângulo, está aqui o nosso triângulo. Coloco os valores que foram dados, 3 e 7. Vou colocar que isso aqui mede 3 e vou supor que isso aqui mede 7. E a questão fala que o terceiro lado tem um valor x, onde x pode ser 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10. Vou colocar que o terceiro lado pode ser x. E você lembra que nem sempre eu posso colocar qualquer lado. Nem sempre 3 valores vão formar um triângulo. Esse x aqui não é qualquer valor. Eu tenho que obedecer à formação de um triângulo, a desigualdade triangular. Como é que é isso? Você pega a variável, no caso o nosso ângulo x, o nosso lado x, está aqui x, ele tem que ser menor do que a soma, vamos colocar menor do que 3 somado com 7, e o mesmo x maior do que a diferença. O mesmo x tem que ser agora maior do que a diferença. Você pode colocar 3 menos 7, acho melhor colocar 7 menos 3. A diferença eu vou colocar 7 menos 3. Resolvendo, vou deixar o nosso x aqui, ó. O nosso x vai ser menor. Somamos aqui 3 mais 7, vai dar 10. E o mesmo x tem que ser maior, resolva aqui 7 menos 3, vai ser 4. Eu vou ter então que o nosso x é um valor, eu posso ter aqui infinitos, 4,1, 4,2, até 9,9, vou ter infinitos. Mas a questão nos dá apenas esses valores. Eu vou colocar então os inteiros, os naturais. Eu vou colocar então, quem é que é x que é maior do que 4? Pode ser então 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8 e pode ser 9, porque tem que ser menor que 10. Desses valores inteiros possíveis, não pode ser o 2, não pode ser o 3, não pode ser o 4 e nem pode ser o 10. O único que serve, dentre os possíveis que a questão nos deu, é 5. Aí então, o valor de x na nossa questão, x é igual a 5, o que seria aqui a nossa letra B. Perfeito. Amigos, um abraço e até a próxima.